Olá, meu povo, vamos chegando para mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre o poder do sorriso. Vem chegando, vem chegando. Fala para mim de qual lugar do país você me assiste. Uma boa noite para você que está aí no Instagram, boa noite para você no YouTube, boa noite para você também aí no Facebook. Fala para mim de qual lugar do país que você me assiste nessa noite, você no YouTube, você no Instagram, você no Facebook. Vai colocando, tá começando uma live incrível nessa noite, o poder do sorriso. E o que ele tem a ver com a nossa saúde emocional? Fala para mim de qual lugar do país você me assiste. Olha aí, já tem gente chegando hoje à noite. Uma boa noite para você de Santa Catarina. Uma boa noite para você, Fabiano de Blumenau. Uma boa noite para você, Marcelo aí de Salvador. Uma boa noite para você aí, Jurema de Porto Alegre, gaúcha tchê. E aí, tá frio no Rio Grande do Sul ou tá tranquilo? Uma boa noite para você também aí, o Mendes da cidade de Recife, ou estado de Recife, não sei, acho que é a cidade, né? Um abraço aí para você também, Jane da cidade ou do estado aí de João Pessoa. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Me fala de qual lugar você me assiste nessa noite. Um grande abraço aí para Maria, também da cidade de Porto Alegre. Um abraço para Valdirene do Espírito Santo. Um abraço para Maria de Florianópolis. Tem 3 Marias hoje aí, hein? Sejam muito bem-vindos e também bem-vindas nessa noite. Você é minha convidada e o meu convidado para uma live incrível. Me fale o nome da cidade que você está, da onde você me assiste nessa noite. Fala pra mim também se você é novo aqui na live, está chegando agora, a primeira live que você assiste, coloque pra mim aí. Uma boa noite pra Raquel de Barra das Garças, Mato Grosso. Ô Raquel, Barra das Garças é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, tem essa diferença? Fala pra mim de que cidade você me assiste aí. Um grande abraço para você aí também, Pedrinho de Curitiba, no Paraná. Seja muito bem-vindo. Um abraço também para minha amiga que está no Instagram, Elibras de Irecê, Bahia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa noite. Então não esqueça, você que está no Instagram, aperte o aviãozinho, manda a galera começar a chamar o povo aí. Você que está no Facebook, já compartilhe. Vai chamando o povo porque a live de hoje à noite promete. A gente vai falar sobre o poder do sorriso. E quando a gente olha para isso, o seu sorriso é muito mais poderoso do que você imagina. A ciência estudou muitos aspectos do sorriso e descobriu que ele acaba afetando o seu cérebro e também a sua saúde. Mato Grosso do Norte, divisa com Goiás. Que legal, seja muito bem-vinda, viu, Raquel? Da onde você me ouve nessa noite? Fala para mim aí. Já compartilhou? Vamos para a live dessa noite. Sensacional, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas nessa noite. Boa noite para você também, Júlia, aí de Alumínio. Um abração para o povo de Alumínio em São Paulo. Sejam muito bem-vindos e também bem-vindas. Quando a gente fala de sorriso, até antes de falar de sorriso, eu queria dizer para você o seguinte, que eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas, elas estejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. Já imaginou viver num lugar assim? E para que isso aconteça, a mudança começa pela nossa mente. E você não pode criar um futuro para você se você não superar o seu passado e você resolver as dificuldades e problemas que você enfrenta hoje no presente. Então, quer ter um futuro brilhante? Primeiro passo, supere o seu passado. Coloque uma pedra em cima do seu passado. Depois, resolva o teu presente, ou seja, todas as situações que você está enfrentando. Pessoal, eu queria dar já um anúncio agora no início da live. Amanhã eu vou estar fazendo uma live 8 da manhã e eu queria já dar um anúncio bem especial para você. Deixa eu ver aqui o anúncio. Esse anúncio de amanhã cedinho, 8 da manhã. Você sabe que as nossas lives acontecem 8 da manhã, acontecem 8 da noite. E elas não se repetem, viu? Elas são diferentes.
E amanhã de manhã, 8 da matina, não é tão cedo, né? Mas 8 horas da manhã, nós estaremos aqui ensinando como você vai eliminar crenças aprendidas na infância. O que você acha? Como você vai se livrar de crenças aprendidas na infância. Crenças que no passado programaram a tua mente para o que você é hoje. Crenças que acabaram te travando, crenças que acabaram fazendo com que você não avançasse na carreira, ou nos seus relacionamentos, ou no geral, né? E até na própria saúde. Então amanhã não, isso mesmo, amanhã, 8 da manhã, nós vamos estudar aqui como você elimina crenças aprendidas na infância. Então, pula da cama aí cedinho e vem para a live, porque amanhã vai acontecer uma live bem interessante. Quando a gente pensa em sorriso, o que te vem à mente quando você pensa em sorrir ou gargalhar? Será que realmente isso é bom para a minha saúde ou não é? E o que tipo de sensação você tem quando você escuta isso, por exemplo, que eu vou colocar aqui agora? Escute. E até tem uma música, ó. Você vai me matar de rir, fazendo cocegais. Por que me maltratar assim, fazendo cocegais? Vou desmaiar, não aguento mais, fazendo cocegais. Eu estou sorrindo, mas posso chorar fazendo cocegais. E a questão agora é sorrir, é gargalhar. Sorria! Olha só, pessoal, isso aqui é para sorrir. Qual a importância do sorriso na minha vida e na sua vida? Eu te pergunto, você conseguiu sorrir aí? Contagia a risada? Contagiou com você aí ou não? Essa você encontra no YouTube, depois se você quiser procurar. O nome desse vídeo é Gargalhada Amigo Ovos, né? Seria Amigovos. Então são crianças que estão dando gargalhada e junto, lógico, tem um bonequinho de um ovo aí que está rindo bastante também, é muito interessante. Então no YouTube você encontra Gargalhada Amigovos, né? Que seria Amigo Ovos, né? Amigovos. É bem interessante esse videozinho e vai te ajudar a dar umas boas gargalhadas, porque sorrir é muito importante. E quando a gente fala sobre o sorriso, vamos trabalhar então na live dessa noite e você vai ver a capacidade que o sorriso ele tem para fortalecer a sua saúde emocional e você vai se surpreender. Não existe nenhum mistério quando nós sorrimos. Nós nos sentimos automaticamente melhores, mais leves e menos pressionados. O sorriso interno e externo é um antídoto para o estresse. Então eu fui atrás de uma pesquisa que falava sobre o poder do sorriso e eu coloquei essa nomenclatura, o poder do sorriso, mas eu fui atrás de uma pesquisa que falava sobre os benefícios de sorrir, o que você ganha sorrindo e o que o sorriso ele faz na sua vida. E olha que incrível! E nessa pesquisa apontava, eu fui atrás de algumas pesquisas, e elas são parecidas, mas cada uma acrescenta um pouco. E uma das pesquisas trouxe aqui que o sorriso ele é um antídoto para o estresse, para as dores, para os conflitos que aparecem diariamente. A gente enfrenta um monte de conflitos e esses conflitos eles não são só na parte externa. Os piores conflitos que existem, eles estão no oculto. Os piores conflitos que existem, eles estão dentro da nossa mente. As maiores batalhas e as batalhas perdidas, o campo é a mente. E grande parte das pessoas que perdem batalhas, perdem lutas, se arrebentam na vida, ficam doentes, a batalha está acontecendo aqui. Ou seja, o sorriso ele vai te ajudar como um antídoto para que você enfrente exatamente esses conflitos que acontecem dentro da tua mente. Ou seja, dentro da tua cabeça. Sorrir para si e para o mundo, consigo e com outros, traz ao seu corpo e sua mente equilíbrio.
A consciência da vida como uma brincadeira, ou seja, você acaba brincando, né, no dia a dia. Então, imagine se todos nós continuássemos sorrindo na mesma proporção que vemos crianças soltando gargalhadas. Você já imaginou? Se a gente continuasse sorrindo como a gente vê as crianças sorrindo, ou quando a gente sorriu, quando a gente era criança, o quanto a gente sorriu. E o incrível de tudo é que as crianças, né, elas soltam gargalhadas sem sentido nenhum aparente, e elas, só de caminhar umas com as outras, você começa a ver as crianças brincando, e com o tempo nós acabamos perdendo o hábito do riso solto, a gargalhada. E o riso tem a ver com o compartilhamento de bons momentos, presentes com o alívio de você entender tudo que acontece ao seu tempo, ou seja, que tudo que acontece ao seu tempo ele é momentâneo. Tudo que acontece, por mais crises, dificuldades e problemas, a gente tem que entender que são momentâneos. São períodos de tempo na história, e esses períodos de tempo eles vão deixar de existir. Porque a gente já aprendeu aqui que quando a gente olha para uma situação como essa, se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema, ou é ansiedade, ou é uma doença, é uma foto da tua vida. E essa foto da tua vida tem como você transformar entendendo que você tem um filme da tua vida. E quando você olha para o filme da tua vida, a foto pode estar desfocada, a foto pode estar borrada, mas o filme da vida você pode programar. E a gente, quando é criança, a gente ri à toa, a gente brinca, a gente se diverte, a gente vai crescendo, a gente começa a perder o hábito, começa a perder esse hábito de sorrir. E nessa live eu quero mostrar para você as principais vantagens de estimular o seu sorriso durante a rotina do seu bem-estar. Por isso que a gente começou a live de hoje com uma gargalhada incrível aqui, que eu acredito que você sorriu, e se você chegou agora, dá uma olhada depois aí. Então, papel e caneta na mão aí, porque eu quero te apresentar alguns princípios bem interessantes para você tomar nota e mudar a tua vida e a tua história. Então, não esqueça, amanhã, 8 da manhã, a live, tanto pelo YouTube, como pelo Instagram, como também pelo Facebook, vai ser como eliminar crenças aprendidas na infância. Crenças que te prendem, crenças que acabaram não permitindo que você deslanchasse na tua carreira ou nos teus relacionamentos, crenças mais ou menos assim: você nunca vai ser feliz, você nasceu para sofrer, tudo que você coloca a mão é podre e assim por diante. Crenças que de alguma forma você aprendeu. Quer saber amanhã, quer saber como eliminar isso da tua vida? 8 da manhã na live nós vamos aprender. Primeiro item então, ou primeiro código, se você quiser chamar, ou primeira chave, ou primeiro conceito que a gente poderia aprender, tome nota aí: sorrir libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Isso aí é fruto da pesquisa, e a pesquisa descobriu que quando a gente sorri, a gente libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Ou seja, você começa a liberar para o teu corpo substâncias que são químicas, que vão influenciar o seu bem-estar de maneira automática, e é incrível. E hoje eu fiz um teste sobre isso, e eu não sei se eu coloquei aqui, mas aí eu fiz um teste para conferir e funciona mesmo, e depois eu vou estar te falando sobre isso mais para frente na live. E tudo começa, quando a gente começa a sorrir, tudo começa com a liberação das endorfinas. Já ouviu falar nelas? Mesmo em um sorriso falso, para você ter uma ideia, você libera endorfina. O movimento do rosto, dos ossos e dos nervos em conjunto provocam a liberação dessa substância química que está associada ao bem-estar do nosso corpo. Então, mesmo que seja um sorriso falso, mas esse movimento que é provocado no nosso rosto, nos ossos e também nos nossos nervos, acaba liberando essa substância química que está associada ao bem-estar do nosso corpo. As endorfinas, elas têm uma capacidade incrível para promover uma sensação positiva geral que influencia diretamente na sua saúde física e mental. Ou seja, não só no físico, mas também aqui, na mente. E são as endorfinas. E uma das maneiras de você liberar elas é sorrindo. E isso é incrível, na verdade, porque ela vai influenciar grandemente o seu estado mental. Quando eu passo por alguns períodos na minha vida, que de vez em quando pode acontecer, uma energia negativa entrar, um pensamento negativo entrar, ou alguém acabar fazendo algo ruim para a minha vida, instantaneamente eu faço a técnica do sorriso.
Parece coisa de doido, né? Fala pra mim aí, você que está praticando, por exemplo, as afirmações positivas, falando para você aquelas afirmações que eu já dei de presente lá numa live, ou se você não pegou, algumas que eu tenho falado, você tem repetido sozinho em casa. Você já parou e pensou que parece que é coisa de doido? Seja sincero aí. Mas se você fez, tem uma capacidade incrível para você ter uma ideia. E o sorriso não é diferente. Eu costumo sorrir bastante. Você já percebeu que eu sorrio? Exatamente, eu estou exercitando esses músculos da minha face, os nervos da minha face, os ossos da minha face, para mim ter um bem-estar, para ter liberação de endorfina e para que eu esteja num estágio em que eu possa, ao mesmo tempo, me beneficiar e acabe contagiando as pessoas que estão à sua volta. Sorriso fácil, né? Sorrir, mostrar os dentes. E quando a gente está sorrindo, você começa a liberar exatamente a endorfina e ela te fortalece, ela te ajuda. Então, quando eu estou um pouco cansado, estou um pouco estressado das coisas, da correria ou do trabalho, é como a Eliane, acho que foi que falou aqui, que gosta de assistir piadas, né? Para dar gargalhada. É isso mesmo, Eliane, tem que soltar o riso, tem que rir. E a gente tem que sorrir mesmo. Então coloca vídeo engraçado, coloca um vídeo de risada mesmo, que a risada contagia, para você exatamente soltar essa musculatura da sua face, dos seus nervos, dos seus ossos, para que você libere a endorfina, para que ela ataque diretamente, né? Trazendo então benefício para a sua saúde física e também para a sua saúde mental. E outra coisa muito importante, principalmente no período de tempo que a gente vive agora, que é essa pandemia miserável aí, o sorrir, ele estimula, para você ter uma ideia, o sistema imunológico. E o sistema imunológico é aquele que nos fortalece para que a gente não pegue gripes, resfriados, doenças que estão relacionadas com doenças que vêm por causa que o nosso sistema imunológico está muito baixo, as doenças entram para a nossa vida. Então, uma das maneiras é sorrir. Olha que incrível, é de graça. Sorrir estimula o sistema imunológico. Por quê? Porque as mesmas endorfinas que você liberou durante o sorriso, quando você começou a praticar o sorriso, elas também estimulam o seu sistema imunológico. E olha que incrível, elas reduzem o nosso estresse, ela aumenta o número de células, que são células conhecidas como células imunes, e ela cria anticorpos que combatem infecções. Ou seja, essas células, né, elas acabam criando exatamente anticorpos que combatem infecções. E elas são despertadas com um simples sorriso. Ó, mostre os dentes, sorria. E esse incrível movimento do seu corpo, ele melhora a sua resistência às doenças. E como a gente fala aqui nessa página, tanto aqui no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, a gente fala, e com propriedade, a gente fala de doenças que são conhecidas como doenças psicossomáticas. A ciência já comprovou que 80% a 90% das doenças físicas ou fisiológicas são doenças que nasceram na mente. Olha que incrível isso. E hoje está comprovado, doenças psicossomáticas, começou a adoecer aqui, e essa doença que começou aqui, na realidade não era uma doença, tá? Eram pensamentos negativos, de energia negativa, que esses pensamentos se tornaram sentimentos, e que esses sentimentos, eles acabaram mexendo com o teu fisiológico, e mexendo com o teu fisiológico te adoeceu. E aí, quem é que paga o pato? Quem é que vai enfrentar os problemas? Quem é que vai ter que tomar medicamento? Quem é que vai ter que enfrentar esse tipo de situação na tua vida? Porque você se permitiu ficar doente com uma carga, uma programação mental de anos que veio para a sua vida e que acabou desgraçando a tua vida. Ninguém vai se responsabilizar por isso. Quem vai pagar o pato é você. Mas aí o acúmulo de carga negativa, o acúmulo de crenças que nasceram do passado, o acúmulo de todo o lixo das coisas que acontecem que eu permito colocar aqui, adoecem a minha mente. Consequentemente, esses pensamentos negativos que existem alimentam sentimentos negativos também e mexem no teu fisiológico. Mexendo no teu fisiológico, acabou, tá doente. E aí ansiedade, depressão, crises, transtorno, de vários tipos de transtornos que você pode enfrentar. Existe uma variedade muito grande e tudo começou onde? Tudo começou aqui, ó.
E como eu sempre digo para você, a nossa mente, lembre disso, eu sempre vou repetir, a nossa mente ela é um jardim, a nossa mente ela é um canteiro. E esse canteiro, qualquer semente que você coloca nele, porque ele é muito adubado, ele é fértil, vai florescer. Se você está colocando sementinhas negativas, de pensamentos negativos, energia negativa, coisas ruins dentro de você, é exatamente o que você vai ter. Mas depende de quem mudar a chave. Depende unicamente, exclusivamente de você. Quantas pessoas escravizadas neste mundo, escravas da mente. A máquina assumiu o papel e o controle da pessoa. E está errado isso. A máquina tem que ser subjugada por você. E quando eu digo por você, não pense que é algo assustador, que é algo fora do teu cérebro. Não, não é fora do teu cérebro. Eu estou falando de mente racional. Porque o que te causa traumas, bloqueios emocionais, que te causa tristeza, o que te entristece, o que te adoece é o teu inconsciente. A programação neural, a memória recorrente que existe dentro de você de coisas terríveis ao longo da vida. É o teu inconsciente que desgraça a tua vida. E quando você olha para esse quadro, eu digo assim, você tem que reassumir o controle da sua mente. Assumir o controle da sua mente é você usar a tua mente racional, o teu ser pensante, para combater o inconsciente. E o inconsciente é um bebezinho. E bebezinho acredita em tudo. Tudo que você fala para uma criança, ele acredita. Então, cuide com o que você fala para uma criança. E eu já contei para você aqui, eu cresci com uma crença chamada crença do desamor, incapaz de ser amado. E essa crença foi produzida na minha vida pelo meu próprio pai, que uma vida inteira, esse pai, ele disse para mim que eu não havia nascido. Que ele tinha me encontrado num tambor de ferro velho, um tambor enferrujado de óleo. E ele nem sabia, né, o mal que ele estava me ocasionando, mas esse mal me gerou crença de desamor, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não é amada, uma pessoa com um monte de traumas, e eu trouxe isso para a minha adolescência, e que me fez criar uma fobia social de estar perto de pessoas, de não acreditar em pessoas, de não confiar em pessoas, de se tornar muito tímido, ao ponto de não ter amigos até a minha adolescência. Mas uma crença que existiu, e essa crença teve que ser enfrentada e destruída num determinado momento da minha vida. Então, quando você olha para essa questão, existe um poder muito forte na tua mente para combater doenças. E um dos grandes remédios que são apresentados é o poder do sorriso, é o poder de rir. Quando você sorri, você libera endorfinas que elas estimulam o seu sistema imunológico, e esse sistema imunológico, então, vai diminuir o teu estresse, e aumenta o número de células que são conhecidas como células imunes e cria anticorpos que combatem infecções. Não é incrível isso, gente? Vamos sorrir mais. E é o incrível movimento do teu corpo, então, melhorando a sua resistência às doenças, né? O terceiro item que eu queria tratar com você agora é que o sorriso, ele tem uma capacidade incrível para aliviar a tensão física e o estresse. Agora eu vou entrar com um pouquinho mais de propriedade na pesquisa aqui. Uma boa risada, ela alivia a tensão física e também o estresse, deixando seus músculos relaxados. Adivinhe por quanto tempo? Até 45 minutos. Olha que incrível. Você pode não pensar em um sorriso como resposta correta a uma situação estressante, mas isso pode ser exatamente o que você está precisando. Se você é um homem estressado, se você é uma mulher estressada, pode ser que seja exatamente o que você precise. É exatamente isso, sorrir mais. É liberar a sua musculatura da tua face, liberar os nervos, liberar o osso da sua face, sorrir liberando endorfina para exatamente você aliviar o estresse e deixando os teus músculos relaxados até 45 minutos. Então vamos sorrir, gente, diz a Edinalva, é isso mesmo. Você pode não pensar em um sorriso como resposta, mas talvez seja o que você está precisando. Olha que interessante aqui, ó, nesse estudo aqui, ó, ele foi publicado pela Psychological Science nos Estados Unidos e revelou que sorrir reduz a frequência cardíaca do nosso corpo durante situações estressantes. Porque quando você está estressado, o que acontece com o coração? Dá taquicardia, ou seja, arritmia cardíaca, e ele vai bater acelerado. E essa pesquisa, então, ela diz que quando você sorri, você reduz a frequência cardíaca, e isso é incrível.
Os participantes, então, eles foram instruídos a segurar pauzinhos, como esse aqui, de uma maneira que produzisse uma expressão neutra, enquanto outros foram instruídos a segurá-lo para que eles, como se eles estivessem sorrindo. Então eles iam colocar esse pauzinho na boca, né? Eles iam colocar o pauzinho na boca, iam segurar esses pauzinhos na sua boca, então, e eles iam fazer ou dar a sensação de sorriso. Então, um ia simplesmente sorrir assim, né? Mostrando aqui não os dentes, mas mostrando uma expressão de que ele estava sorrindo. E alguns sorrisos, eles simplesmente formaram o formato certo da boca, ou seja, mais ou menos assim, né? Dando a impressão de que estão sorrindo meio que por dentro assim. Enquanto outro tipo de sorriso, eles foram instruídos a criar um sorriso conhecido como Duchenne. E eu não sei se você ouviu falar do Duchenne. E o Duchenne é um sorriso que ele chega nos olhos. E eu fui atrás disso para tentar entender, caramba, que tipo de sorriso é o Duchenne. E eu não sabia, mas eu estou acostumado a fazer o sorriso Duchenne. E o sorriso Duchenne é um tipo de sorriso que ele envolve a contração do seu músculo. Olha o nome do músculo aqui, ó, zigomático principal. E o que é o músculo zigomático principal? É um músculo que levanta o lado da sua boca quando você sorri. Ó, tá vendo aqui? Esse é o músculo zigomático principal. E o outro aqui, ó, é que eleva os cantos. E o outro músculo que eles também tinham que fazer uso, na realidade, o sorriso Duchenne, né? O sorriso Duchenne levanta o músculo zigomático, que é esse aqui, que é o músculo da boca. E também ele levanta um outro músculo, que é o orbicular, que é o do olho, que é esse aqui. Quando você sorri e levanta esse aqui, as bochechas levantam, aqui a boca levanta, a bochecha levanta e ele produz ruga no olho aqui. Esse é o sorriso Duchenne. Então uns foram simplesmente fazendo o formato da boca, sorrir para dentro, e os outros para levantar a bochecha, ou seja, o Duchenne. E olha que incrível o que a pesquisa descobriu. Aqueles que sorriam, todos aqueles que sorriram, mesmo que para dentro ou Duchenne, eles exibiram batimentos cardíacos mais lentos durante os seus desafios. E aqueles com sorrisos Duchenne, que é o sorriso que eu te expliquei, tiveram os batimentos cardíacos mais baixos de todos. Ou seja, as pessoas que sorriram para dentro, o seu batimento cardíaco já diminuiu. Mas as pessoas que arreganharam a boca para sorrir, meio coringa assim, né? Essas pessoas, elas tiveram os seus batimentos cardíacos mais baixos ainda. Segurando então o palitinho na boca, ou levantando a boca e fazendo um sorriso largo, né? E olha que interessante, acredita-se que o sorriso aumenta os níveis de serotonina, mesmo quando o sorriso ele é forçado. E preste atenção agora, ó. A serotonina é um redutor de estresse natural do cérebro, e os participantes eles apresentaram níveis mais baixos de autorrelato quando estavam sorrindo. Ou seja, pessoas que eram estressadas, que começaram agora a aplicar uma técnica, nada de remédio, só técnica de sorriso. Olha que incrível isso, só sorrir, é dar gargalhada, fazer as pessoas sorrirem bastante, não só assistindo um vídeo engraçado, mas simplesmente o ato de abrir os dentes, né? Mexer com a musculatura da boca, mexer com a musculatura da face, mexer com os ossos. Eles liberaram a serotonina, e que é um antiestressante natural para o cérebro. E eles tiveram menos relatos de pessoas estressadas. Isso sugere, mesmo que quando o sorriso ele é forçado, ele pode ajudar você a lidar melhor com as dificuldades. Olha que incrível isso. Então a gente precisa sorrir mais. E para quem sofre de dores crônicas, olha que incrível isso, eu fiquei encantado. As endorfinas que são liberadas pelo sorriso são uma ótima forma de conter a dor e vai aliviar tensões em todo o corpo, simplesmente sorrindo. Olha que remédio incrível. E daqui a pouco eu vou falar mais da nossa mente. Agora vamos falar um pouquinho do coração, que é o quarto ponto aqui. O sorriso faz bem para o coração. E muita gente vai morrer aí do coração. E olha que interessante, você sabe que ao longo da vida, você pode fortalecer e cuidar do coração. Esse músculo que bombeia sangue para dentro de você, esse músculo que irriga todas as partes do seu corpo, ele tem uma capacidade incrível e ele tem um poder incrível, mas ele precisa ser cuidado.
E uma das coisas para cuidar é cuidar das emoções. Você precisa cuidar das emoções negativas, porque emoções negativas, elas acabam fazendo mal para o seu coração. E uma das coisas que fortalece o coração, por incrível que pareça, e que faz bem para o coração, é o sorriso. Quando você sorri, olha que incrível, gente, o seu fluxo sanguíneo ele aumenta. Ou seja, se o seu fluxo sanguíneo ele aumenta, significa que ele está irrigando mais todas as partes do seu corpo, inclusive o seu cérebro. Por isso que eu tenho dito para você, pratique a respiração em casa, que é aquela respiração de respirar com a barriga, ou seja, é para encher a barriga, né? Você segura o peito aqui e você enche aqui a sua barriga, ou seja, desce o diafragma e respira com a sua barriga. Puxa o ar pelo nariz, contando mentalmente até 5 segundos, segura 3 segundos e solta 5 segundos. Quando você faz essa prática de respiração, você aumenta o fluxo do seu sangue no seu cérebro e como você não está acostumado, para você ter uma ideia, o nosso pulmão ele tem uma capacidade de ar, de oxigênio em 5 litros e a gente não usa essa capacidade. Essa elasticidade do nosso pulmão a gente não usa. A gente respira geralmente assim, ó. Você não respira direito. E a gente volta para ser bebezinho, que bebezinho respira assim, né? Ou seja, quando você puxa o ar, você tem uma capacidade de encher o seu pulmão e tem 5 litros, mais de 5 litros de capacidade. E quando você está usando ele, você vai usar 1 litro de novo para renovar aí essa capacidade. Então, se você não está respirando direito, você está encrencado. Só que quando você não está acostumado com a prática, se você é ansioso, faça a técnica de respiração. E a técnica de respiração vai te acalmar. Só que quando você não está acostumado a puxar o ar para dentro, ele vai oxigenar tanto o seu cérebro que você pode ficar tonto. Então sempre faça sentado ou até deitado, até você se acostumar. E aí você puxa o oxigênio para dentro, segura por 3 segundos e solta pela boca. E quando você tem ansiedade, você pode fazer o exercício pensando, então você tira o foco dos pensamentos e você começa a pensar agora na tua respiração, o ar entrando e o ar saindo de dentro do teu pulmão. E quando você sorri, também aumenta o fluxo sanguíneo e ele melhora a função dos nossos vasos sanguíneos e ele acaba nos protegendo contra ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares. Então, se você tem herança genética de pessoas que tiveram ataques do coração, infelizmente perderam a vida, ou hoje usam marca-passo, ou tem algumas dificuldades, o que você precisa fazer? 2 coisas muito importantes. A primeira delas, exercício de respiração. E o exercício de respiração, respondendo a Eliane aí, você pode fazer por 2 minutos, ok? Mas você repete ao longo do dia. Só que quando você não está acostumado a respirar, você não vai conseguir fazer muito tempo, porque pode ter certeza que você vai ficar tonto, vai ficar tonta, porque é muito oxigênio entrando, e esse oxigênio ele aumenta o fluxo sanguíneo, e é muito oxigênio superventilando então o cérebro, e aí você então pode ficar tonto. Então, não é que você vai ter algum problema de saúde, não vai, mas você está fortalecendo. Sem se falar que quando você puxa o ar desse jeito, você está aumentando a tua elasticidade pulmonar. Significa que você vai ser uma pessoa que vai ter muita saúde pulmonar e vai te ajudar a evitar, por exemplo, resfriados que acabem atacando o pulmão, ou ele vai aumentar também de você ter problemas como a pneumonia, porque você está fortalecendo. Porque quando você não respira direito, você acaba endurecendo os seus alvéolos pulmonares. Porque o teu pulmão piorou se você tem o vício do cigarro. Aí piora mais a tua situação. Não respira direito, ainda tem o vício que acaba estragando os alvéolos pulmonares. Então você pode fazer por 2 minutos e aí conforme vai aprendendo, vai fazendo mais. Mas assim não passe de 5 minutos, sabe? Mas faça mais vezes durante o dia. E quando os pensamentos vierem para a tua mente também, pensamentos negativos, é o que você pode fazer. E traz para você. Então aumente o seu fluxo sanguíneo através do sorriso também. O 5º ponto agora, gente, um sorriso ele pode... Agora a gente entra numa parte de pessoas que sofrem de ansiedade, de pessoas que têm muitas dificuldades com ansiedade, de pessoas que têm problema com medo. E olha que incrível, o sorriso, a pesquisa, ela apresentou que o sorriso pode reduzir a ansiedade e o medo.
Ou seja, um remédio incrível que você tem. Tem gente tomando remédio para ansiedade, tem gente tomando remédio para enfrentar o medo. E se você não assistiu, tem uma live aí no YouTube ou no Instagram ou até no Facebook que é o poder do medo. Se você está na página e não assistiu ainda, você pode ir do lado esquerdo, procura ali uma parte que diz vídeos. Você clica em cima de vídeos, vai aparecer todos os vídeos da página. Aí você vai descendo e procura. Ele tem assim uma capa dele, é como se fosse uma pessoa assim, né? Em cima de uma cortina, uma tela branca assim. E é o poder do medo a live. Assista essa live, ela vai mudar a tua vida e a percepção de medo que você tem. E o sorriso, ele reduz a ansiedade, reduz o medo. O mesmo processo que existe através do sorriso, quando você solta a tua musculatura da face, você solta os teus nervos e os teus ossos, né? Quando você faz isso, o mesmo processo que libera endorfina enquanto você sorri, ele também diminui o hormônio do cortisol. Olha que incrível isso, gente. O aumento de cortisol dentro de você é que vai te causar ansiedade. E muitos de nós estamos com um aumento muito grande, para você ter uma ideia, de cortisol. E aí, por isso que você está tendo medo, por isso que você está tendo angústia, por isso que você está tendo crise, por isso que você está tendo ansiedade. E quando você sorri, você acaba tendo uma liberação de endorfina, e essa liberação de endorfina, ela vem e te faz tudo aquilo que a gente falou, e o sorriso também diminui o hormônio do cortisol. E eu vou te dar agora algumas orientações sobre isso. O cortisol, para você ter uma ideia, ele é o principal responsável por sentimentos negativos, como a ansiedade, o estresse e o medo. Então esse hormônio que está dentro de você é responsável pela grande quantidade de estresse, de ansiedade e de medo que você está tendo. Então, se eu não quero ter ansiedade, se eu não quero ter medo, se eu não quero ter estresse elevado, eu preciso diminuir o cortisol, esse hormônio cortisol de dentro de mim. E como que você diminui ou reduz os níveis de cortisol naturalmente? A primeira coisa que você precisa fazer, e que muita gente não faz, porque grandemente está ligado a ansiedade, está ligado também à insônia, que a pessoa não consegue dormir, e depois a gente vai trabalhar com a questão da insônia também. Uma das principais coisas para você diminuir o hormônio do cortisol é dormir bem. A qualidade do seu sono é essencial para reduzir os níveis de cortisol. Então você precisa dormir. Se você não está conseguindo dormir, você precisa... Por que você não está conseguindo dormir? Essa é a primeira pergunta. E aí você vai ficar assim, pesquisando o que está acontecendo com você. São pensamentos? São sentimentos? É tecnologia? É televisão? Então é o que você precisa fazer. E uma das coisas que a gente faz errado, gente, e numa das lives eu já falei sobre isso, quando eu toquei de leve sobre a questão da ansiedade, da insônia, melhor dizendo, é quando a gente leva tudo para a cama. A cama é lugar de dormir. Só que muitas pessoas acabam tendo uma televisão no quarto e ligam a televisão antes de dormir. Muitas pessoas ficam na internet, na cama. Muitas pessoas levam comida para a cama. E a cama deveria ser entendida, para você ter uma ideia, como um oásis mesmo, um lugar de descanso. E que você não deveria fazer nada. Sabe por quê? Porque o teu inconsciente, se você deita na cama e você liga a televisão, e está chegando a hora agora de dormir, você deita na cama, você pode estar aqui na sala, mas você foi para a cama para você deitar, para você dormir, o teu inconsciente acaba conectando que você vai assistir TV, que você vai ler um livro, como a Valdirene falou. Você pode até ler um livro no quarto, mas evite talvez ler na cama. Sabe por quê? Porque quando chegar a hora de deitar, você podia estar aqui tomando banho no chuveiro e aí você foi para a cama para deitar. Deitou, o teu inconsciente liga a prática da leitura do livro. Ou liga a prática do Facebook, da internet ou da televisão. Então o que você precisa fazer é mudar isso. Então goste de ler, fantástico, parabéns, isso é muito bom, mas leia de repente num outro canto do quarto, ou na sala, ou em qualquer outro lugar. Procure, se você tem televisão no quarto, arranque a televisão do quarto, tire a televisão de lá e coloque na sala ou em qualquer outro lugar. Se você costuma assistir vídeos, talvez você está assistindo um vídeo meu aí deitado na cama. Não é o melhor, mas como a gente está falando aqui de coisa boa no sentido de mudar a sua mente, eu acredito que não vai prejudicar você, porque o teu inconsciente vai ligar quando você deitar na cama aquilo que você está vendo agora.
Mas imagine se você está assistindo um filme de terror, um filme de angústia, um filme de morte, de sofrimento, de tiroteio. Então a tua mente vai ligar a algo negativo quando você deita na cama. Então a cama é o lugar para deitar quando você está querendo dormir, descansar. E uma outra coisa também, para eliminar ou diminuir o cortisol, é realizar exercícios em dose certa. Não sobrecarga de exercício, mas em dose certa. Qualquer tipo de exercício, gente. Pode ser um polichinelo, pode ser uma flexão, pode ser simplesmente um movimento de levantar e descer da cadeira, pode ser simplesmente um movimento em que você pegue um banquinho mais baixo, que ele fique mais ou menos assim, uma altura do chão, em que você consiga subir um pé, algo que seja bem firme, né? Sobe um pé, desce outro pé, sobe um pé, desce outro pé, e assim por diante, um exercício simples. Uma outra parte também é se alimente de alimentos saudáveis. E às vezes a gente tem uma capacidade incrível, principalmente quando a gente está aí de molho, que nem diz aí, de comer um monte de porcaria. Cuidado com as porcarias, né? Alimentos saudáveis. Dá uma olhada no teu prato a cada dia, se o teu prato está colorido. Olhe para dentro do teu prato e olha assim, caramba! Só que quando eu digo colorido, eu não estou falando de corante, gente. Eu estou falando colorido de vegetais, de verduras no teu prato. Esteja muito bem colorido ele. Uma outra coisa também, que é muito importante para você diminuir o cortisol, e eu tenho ensinado a cada live, você precisa identificar os teus pensamentos. Então você reconhece os tipos de pensamentos que estão vindo para a tua vida e se eles são recorrentes. Aí você pega papel e caneta e começa a anotar esses pensamentos. Faça essa prática, não confie na sua mente, comece a anotar. Puxa, está vindo um sentimento, está vindo um pensamento de raiva. Como fruto, sei lá, do que algo fez. Coloca ali, ó, foi a Mariazinha que me deu uma pedrada aí. Você anota. Porque você vai começar a analisar esse tipo de pensamento que você está tendo. E por último ponto aqui, para você diminuir o cortisol, é você relaxar. Relaxa. Lembre de uma coisa que eu já falei aqui. Vai existir um amanhã. Então tá uma pressão na tua mente, um problema, ai meu Deus, e conta para pagar, e filho, não sei o que, e roupa, e marido, e você tá desesperado, e mulher enchendo as paciências, mas vai existir um amanhã. Então relaxa, acalme-se, faça exercício de respiração, controle os teus pensamentos negativos que estão virando sentimentos, relaxa. E quando você faz isso, esse hormônio do cortisol, ele desce e, consequentemente, quando ele desce, você acaba tendo menos medo, menos estresse e menos ansiedade. Percebeu que a chave da mudança está em você? Que a chave da mudança está dentro da tua cabeça? Que a chave da mudança são pequenas técnicas que você pode fazer, que acabaram não nos ensinando na escola e a gente... Cara, eu fico pensando, já imaginou se quando você fosse para a primeira série, lá no fundamental, né? Pequenininho, e você tivesse uma professora que ensinasse português, inglês e tantas coisas que você aprende na escola, mas se tivesse alguém que te ensinasse o poder da mente, se tivesse alguém na escola que falasse assim, gente, hoje a gente vai fazer uma matéria diferente, hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês eliminam crenças limitantes. Professor, o que é crença limitante? Aí você vai ver que a criança, às vezes a gente não sabe, porque a gente ainda, principalmente até os 7 anos, a gente é muito inocente. Não formou por completo aí até os 7 anos o teu caráter. E você é muito puro, mas está cheio de crenças limitantes. E quando você começa a identificar, pode ver, existem crenças que te acompanham do passado. Até hoje, você é adulto, você é um homem, você é uma mulher, você cresceu, você fez muita coisa na vida, mas tem coisas que te prendem. E que uma simples crença pode ser lá pequenininho ainda, na escola, quando você foi apresentar lá um trabalho escolar e os teus amigos riram de você, o professor acabou rindo de você. E aquilo bloqueou você e você criou uma crença de que você é incapaz de falar em público. E gerou dentro de você a timidez. E se você for analisar e buscar e ir atrás, se você é tímida, se você é tímido, você vai ver que você tem um bloqueio. Você tem um bloqueio ou você tem uma crença no passado que te prende. E aí você fica vermelho quando você é exposto em público. Mas algo aconteceu na sua programação do passado que machucou você. Já imaginou se existisse isso? Seria fantástico. Infelizmente não existe. Por isso que a gente tem uma grande quantidade de pessoas doentes. E eu fui muito doente um período da minha vida. E eu sei que você talvez esteja doente ou não esteja doente. Mas a maioria de nós, e todos nós temos traumas, bloqueios, coisas ruins na nossa vida.
E faça isso e você vai ter menos ansiedade, você vai ter menos estresse, você vai ter menos medo, simplesmente fazendo essas pequeninas regras, são dicas que eu acabei falando para você. Além disso, quem vive com bom humor, uma pessoa bem-humorada, constantemente, ela consegue olhar para as situações, por mais que elas sejam situações de risco, ele consegue olhar com uma outra perspectiva. Ele vê cada problema de modo mais realista e menos ameaçador. Porque ele tem bom humor, ele levanta o ambiente onde ele está e ele começa a olhar para os problemas que existem. Mas não é bem assim, tem como resolver. Porque quando você tem bom humor, você acaba se tornando também uma pessoa otimista. Quando você não é bem-humorado, você vira pessimista. Sexto ponto agora importante, compartilhe um sorriso. Compartilhar um sorriso gera relações de confiança. É verdade, né, gente? Quando você olha para isso, diversas pesquisas provam que quando você sorri, você automaticamente acaba gerando empatia e confiança nas pessoas que estão à sua volta. Ou seja, quando você já chega, que tipo de pessoa você quer receber em casa? Uma pessoa que chega com a cara carrancuda ou uma pessoa que chega sorrindo? Que tipo de pessoa você quer receber na tua vida? Uma pessoa que você olha e ela tem um sorriso largo, ela está sorrindo à toa. Ou uma pessoa que anda carrancuda, revoltada com a vida, revoltada com a família, revoltada com o marido, revoltada com a sociedade, revoltada com os políticos. Que tipo de pessoa te dá mais alegria? Quem sorri ou um revoltado? Coloca para mim aí. Você quer um sorridente ou um revoltado? Coloque para mim, alguém que sorri à toa ou alguém que vive carrancudo? Quem que você quer ir? Exatamente, a endorfina também é liberada pelo exercício físico e também pelo sorriso. Se você talvez é uma pessoa que não tem capacidade, não tem capacidade, deixa eu corrigir isso, mas está incapacitado, por exemplo, para fazer um exercício físico, por uma situação que quebrou uma perna, por algum tipo de machucadura ou por alguma outra situação, você pode sorrir, é mostrar os dentes, tá certo, gente? Então, é lógico que quando você quer um tipo de relação sorridente, como a Janaína colocou, a Eliane colocou e tantos outros aqui colocaram, sorridente, você quer uma pessoa muito sorridente. Porque é muito mais fácil você identificar-se com alguém que já vem de peito aberto, alguém de sorriso no rosto, alguém que já vem te receber. Imagine você bate lá a palma numa casa para, sei lá, vender alguma coisa ou tá indo visitar alguém e está um carrancudo lá, o que você quer, rapaz? Já é terrível. Agora imagine alguém com sorriso largo, ele sorri para você, mesmo que ele seja uma pessoa desconhecida. Você pode até não conhecer a pessoa, mas quando ela solta um sorriso para você é diferente. Às vezes você sai para a rua, é tão triste, né, quando alguém acaba não nos cumprimentando, você diz bom dia, a pessoa não está nem aí para você. Mas é tão maravilhoso quando você olha para alguém e a pessoa dá um sorrisão bonito, assim, mesmo que seja amarelo, e diz assim, bom dia, tudo bem com você? É muito melhor. O sétimo ponto agora, gente, sorrir ajuda a resolver conflitos. E a pesquisa identificou que independente se o conflito é no trabalho, se o conflito é na família, se ele é na escola, aonde for o tipo de conflito, quando você sorri, isso ajuda a resolver os problemas. É isso mesmo, transmite muita alegria, né? Olha, quando você olha aqui, ó, que interessante. Ele acaba tirando esse tipo de coisa rígida ou pensamentos imutáveis. O que é um pensamento imutável? Pensamento imutável é uma pessoa que tem uma crença limitante e ela acreditou, por exemplo, assim, que você nunca vai ser nada na vida. Em algum momento na trajetória, alguém brabo com você, pode ser lá um parente, um pai, ou seja lá o que for, olhou para você e disse, você nunca vai ser nada na vida. A pior desgraça, pais que amaldiçoam os filhos com palavras. Daqui uns dias eu vou fazer uma live só sobre o poder das palavras e você vai se assustar. Pais que amaldiçoam seus filhos, por exemplo, dizendo assim, você é um vagabundo, você é um vagabundo, você é um preguiçoso, você não presta para nada. Ou seja, está programando a cabeça desse filho para ele virar exatamente um vagabundo, um imprestável, alguém que não tem valor nenhum. Palavras que amaldiçoam pessoas. E tem um poder sobre isso.
E quando você olha para essa situação, um pensamento imutável é você acreditar que você não tem capacidade, é você acreditar que você não tem valor. De repente você foi casada com alguém, que essa pessoa, ele era uma pessoa terrível de lidar, uma mulher, um homem terrível de lidar, um sanguessuga, uma pessoa que te bloqueou em muitas coisas, uma pessoa que te limitou em muitas coisas, uma pessoa terrível. Em um momento da tua vida, sei lá, vocês separaram por algum motivo. Mas antes de separar, essa pessoa diz assim, você nunca vai ser feliz. Ou é comigo ou é com ninguém, você nunca vai ser feliz, você nunca vai dar certo em casamento nenhum. E você acredita e acaba virando um pensamento imutável. E aí você parte para um outro relacionamento e você estraga o outro relacionamento porque aqui dentro da tua mente está falando para você, está tudo errado. E você acaba desgraçando esse outro relacionamento. Então quando você sorri, olha que incrível, ele ajuda a resolver conflitos. Encara o fato de uma maneira diferente. Quando nós sorrimos, nós ficamos mais resilientes. E tem uma frase aqui que eu anotei que é de William Shakespeare. E a frase que ele colocou é a seguinte: é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. Incrível, né? Não sei se ele conhecia com perfeição o poder do sorriso, mas ele acabou trazendo uma pérola incrível. É muito mais fácil conseguir algo com um sorriso do que com a ponta da espada. Seja sincero, você que é pai e você que é mãe. Quando o teu filho ou filha chega para você e essa criaturinha, ela chega para você com um sorriso e ela faz um pedido para você. Você pode estar cansada, mas de repente ela pediu, sei lá, o prato preferido dela. Mas ela vem com um sorriso tão bonito na sua face e dizendo, mamãe, eu estou com tanta vontade de comer isso que só você sabe fazer. E eu sei que você está cansada, mamãe, mas por favor, e dá aquele sorriso largo. Com certeza você faz. Agora, se ela chegasse de uma maneira estúpida para você, falar assim, ó, eu quero comer esse negócio aqui, mãe. Ah, mas eu tô cansado. Mamãe, eu quero comer isso aqui, mãe. Só tem isso para comer. Você vai, se lasca. Vai fazer se quiser. Agora, se ela vem com um sorriso, é diferente. E quando você olha para essa frase, é incrível. É mais fácil obter o que deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Então, anote, essa frase é linda. É muito mais fácil conseguir o que deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. William Shakespeare colocou essa frase que eternizou aí para a humanidade, né? Nono ponto agora, sorrir inspira comportamentos positivos. Quando você é uma pessoa que você sorri, você acaba então provocando ações que trazem resultados positivos para a tua vida o tempo todo. Porque o teu sorriso vai gerar comportamentos. A maneira como você encara as situações, ela é fundamental para determinar as consequências e os atos. A maneira como você está encarando a vida, a maneira que você está encarando a ansiedade, a maneira que você está encarando os teus medos, a maneira que você está encarando os teus problemas, é a peça fundamental para você determinar as consequências dos teus atos. Você já viu gente que está enfrentando algumas dificuldades e encara a situação, por exemplo, levar uma fechada no trânsito, e o cara enlouquece, ele fica doido lá dentro. E ele começa a correr atrás do outro motorista, ele buzina, ele dá sinal de luz, ele fica louco, ele xinga a mãe do camarada. Ou ele chega a se levar, ele chega a descer do carro, né, motociclista, ou o próprio carro, chega a descer do carro, sem parar para pensar na consequência do ato dele. Porque quantas pessoas podem perder a vida no trânsito por uma briga louca? E eu tomei um costume para a minha vida. Para eu buzinar o meu carro, para você ter uma ideia, é muito raro. Eu não buzino. Porque a buzina, por incrível que pareça, ela se transformou em uma arma contra pessoas estressadas, contra pessoas que têm doenças psicossomáticas, pessoas que se revoltam pelo barulho da buzina. Por quê? Porque as pessoas não usam a buzina como deveriam usar. Uma coisa é diferente você buzinar se você entrou na minha frente de qualquer jeito, ou está entrando e eu faço assim, pam, pam, só isso. Aí você, puxa o teu carro para o outro lado. Agora, se você está entrando, você não me enxergou pelo espelho, tu no ponto cego teu e você não enxergou, e você está entrando, e se você entrar, nós vamos colidir, e eu faço isso aqui, ó. O que provoca dentro de você? Então eu evito esse tipo de coisa. Então geralmente é um pam-pam se for necessário. Então quando a pessoa mete a mão na buzina desse jeito, a pessoa mais tranquila que existe nessa terra se revolta, inclusive eu. Eu não reajo de abrir vidro, de gritar, xingar a mãe, porque hoje eu tenho autocontrole disso, mas no passado
Eu ficava doido. E às vezes o que acontece? E já aconteceu comigo, porque às vezes pode acontecer de você não ver a pessoa. E o cara ficou louco, o cara buzinou, o cara abriu a janela, o cara me xingou. E eu abri o meu vidro, a minha janela e falei pro camarada, desculpa, me perdoe, eu não te vi. Eu estava louco de raiva com ele. Mas o que eu fiz aqui dentro? Eu filtrei esse pensamento. Agora, a vida, entenda uma coisa muito importante. A vida é como se fosse um grande ventilador. Sabe esse ventilador de paz assim? E um monte de lixo está sendo jogado a cada dia. E você está andando na vida. E um dia um lixo bate na pá do ventilador e acerta você em cheio. Mas é o lixo de outra pessoa. E quando esse lixo de outra pessoa acerta você, cabe a você agora parar e pensar como que você enxerga essa situação, como você encara essa situação. Porque isso é fundamental para determinar a consequência dos atos que você vai fazer, ou vai ter. Ou seja, bateu na pá do ventilador e veio sobre mim. E quando isso veio sobre mim, que pode ser uma sogra, pode ser um sogro, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser esposa, pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser qualquer criatura. Você não tem como impedir que as pessoas joguem lixo em você, mas você tem como impedir que o lixo que entrou na tua mente se transforme em sentimento e mexa na tua fisiologia. Faz sentido isso para você? Então um monte de gente vai jogar lixo na tua vida, inclusive pessoas que você ama. Mas uma coisa é você entender, eu não sou essa pessoa. Eu não sou responsável pelos problemas dela. Eu sou responsável pela minha mente. E você tem o poder de virar a chave, de mudar isso dentro de você. Cabe a você decidir jogar um lixo em você. A atitude que você tem, ela é fundamental para você colher as consequências. Se você se irar, se você se revoltar, se você falou, tá querendo jogando lixo em mim, tá pensando que... Acabou. Quando você olha para isso, quer jogar, joga, meu filho. Quanta gente joga lixo em mim a cada dia? Deixe que jogue. Essas pessoas fofoqueiras também estão falando de você, deixa que fale. Você não pode mudar, é o problema da pessoa. E agora você pode mudar aqui dentro de você. Quando você olha para isso, o sorrir, uma pessoa sorridente, ela vai inspirar comportamento positivo. E é o que eu fiz, o camarada buzinou, o cara gritou, eu dei um sorriso para ele e falei, por favor, me perdoe, eu não te vi, me desculpe. E uma vez, eu faço isso direto quando acontece um momento como esse, e uma vez eu lembro de uma pessoa que olhou para mim quando eu fiz isso e diz assim, ainda sorri para mim? É um infeliz mesmo e ó, eu dei uma gargalhada, eu vou brigar com ele? Vou sair correndo atrás dele com o carro feito um louco que nem fala? Não, pare com isso. O 10º ponto agora, gente, indo para a parte final, o sorriso agora interno é o melhor remédio para nossa mente. O melhor remédio para nossa mente é o sorriso interno. E eu sorrio à toa. Dentro da minha mente, para você ter uma ideia, às vezes eu estou no computador, eu estou trabalhando, eu estou escrevendo algum artigo, eu estou escrevendo algum texto para gravar algum vídeo. Eu estou sorrindo. E isso me traz energia. E hoje, para você ter uma ideia, quando você vai para a pesquisa, você descobre, e eu tenho muita coisa que eu poderia falar, mas a gente não tem tempo. A pesquisa diz que o sorriso, ele também diminui a nossa pressão arterial. Aí quando eu olhei isso, falei, será? Diminui a pressão arterial. Se você sorrir por 1 minuto, ou dar uma gargalhada por 1 minuto, vai diminuir a pressão arterial? Ah, eu vou ver. E aí eu coloquei o aparelho de aferição de pressão e medi minha pressão. Eu não tenho pressão alta, graças a Deus, tenho uma pressão normal e aí eu medi. E aí eu peguei e coloquei o cronômetro e 1 minuto eu fiquei dando gargalhada. Lembrei de alguma coisa engraçada e comecei a dar gargalhada e sorrir, feito doido, né? E aí quando terminou de eu sorrir, eu peguei e coloquei de novo o aparelho de aferição de pressão e eu coloquei para ver. E por incrível que pareça, minha pressão arterial diminuiu. O coração ficou igual. O mesmo batimento que ele estava tendo, ele ficou igual. Eu acho que até aumentou um pouquinho, porque a gargalhada, né? Eu estava gargalhando, mas a pressão arterial, ó, ela diminuiu. E o sorriso interno é o melhor remédio para sua mente. E, ó, em vez de reagir a cada situação, por que não agir com um sorriso? Então, independente das coisas que aconteçam, sorria. Lembra que eu te falei, mesmo que seja um sorriso falso, eu não estou te motivando a ficar sorrindo falso, mas mesmo que não seja um sorriso artificial, que você não está achando graça em nada, mas levou uma paulada, você sorri. E mentalmente você pensa, se você soubesse o valor que eu tenho, você não fazia isso comigo.
O que você pode fazer por uma pessoa dessa? Tadinho, está estragado. Assim como você estava ou ainda está, assim como eu estive em algum momento estragado. Em vez de reagir a cada situação que vem para a tua vida, por que não dá um sorriso? Aí levou uma paulada, dá um sorriso e fala, pois é, mais um desafio para mim enfrentar aqui. E aí você enfrenta. Em vez de jogar, ou melhor, em vez de você jogar contra a pessoa, em vez de você se culpar, em vez de você culpar os outros, em vez de você se estressar, em vez de você agredir, em vez de você sofrer, o que acontece se você experimentar sorrir para toda a sua confusão interna e externa? Essa é uma pergunta. Em vez de você fazer tudo isso, você começar a sorrir. E você não precisa sorrir de forma visível. O sorriso interno basta para aliviar as questões da mente. E você vai ter maior alegria, maior felicidade, você vai ter uma visão muito mais clara. E para você ter uma ideia, na pesquisa apontou, e eu termino aqui agora, que você pode viver de 5 a 7 anos a mais simplesmente sorrindo. Eu quero me despedir agora do povo do Instagram. Eita, estouramos o horário aí. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima live. Um grande abraço para vocês. Quando você sorri, para você ter uma ideia, você acaba aumentando de 5 a 7 anos de vida. Que tal? Dependendo da idade que você tem, viver 5 anos ou 7 anos a mais é bom, sim ou não? Coloca para mim aí. É bom ou não é? Claro que é bom, é maravilhoso. É fantástico viver 5 a 7 anos mais. E isso tem um poder incrível. Eu queria terminar essa live dessa noite, amigo e também amiga, falando para você algo muito importante. Por mais problemas e dificuldades que você tem, por mais situações duras, por mais lixos que jogam contra você, traumas e bloqueios emocionais que você tem, use o poder do sorriso. Sorria mais. Talvez eu esteja falando para alguém que a vida te deixou carrancudo. Talvez a vida te deixou uma pessoa para baixo. Uma pessoa que não gosta muito de expor os seus sentimentos, as suas emoções através de um sorriso. Mas eu quero desafiar você, por mais duro que você possa estar, comece a sorrir para dentro. Comece a sorrir para o espelho então. Olhe para o espelho a cada dia. Você sozinha, você sozinho olhando para o espelho. Sorria para você. Mostre os dentes para você. Fale para você, você tem um sorriso lindo. Mas de repente você vai dizer assim, puxa, mas eu uso dentadura, não importa. Você pode dizer assim, está faltando um dente, não importa, sorria para você. Sorria para os teus problemas. O meu falecido pai dizia, sorria para os problemas. Sorria para os problemas. Ele estudou até a 3ª série do Fundamental, mas ele dizia, desde pequenininho, em alguns momentos da minha vida, meu pai dizia, sorria. E depois de adulto, ele dizia, filho, sorria para os problemas. Sorria. É uma maneira diferente de enfrentar os problemas. Olhe para o espelho. Se olhe no espelho. Olhe dentro dos teus olhos. Olhe que lindos olhos você tem. Olhe para você no espelho. E veja a capacidade incrível que você tem. Se você tem todos os teus dedos na mão, olhe para os teus dedos. E seja grato, agradeça por você ter 10 dedos. Se você mexe todos eles, agradeça. Se você tem cabelo, agradeça, puxa, eu tenho cabelo. Se você não tem cabelo porque caíram por alguma situação, ou por uma questão genética, ou por um problema de saúde, mas você tem cabeça ainda, agradeça, eu tenho minha cabeça. Agradeça pelo teu ouvido, você está podendo me ouvir nesse instante. Agradeça pelos teus olhos, você tem olhos, você está me vendo. Por mais que você está atrás de uma lente de óculos, mas você ainda está me vendo. Agradeça, seja grato pela vida, olhe no espelho e dê um sorriso largo. E eu quero desafiar você hoje a dar um sorriso largo no espelho, sorrir para você e fazer as palavras de afirmação que eu já ensinei aqui. Diga para você, sou saudável, sou perfeita, sou linda, sou inteligente, sou incrível, tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Sou amada, sou amado. E você vai começar a olhar para você e faça isso. E amanhã eu quero desafiar você a me contar que você ficou sorrindo à toa. Que você sorriu para você. Se encare no espelho, igual eu estou olhando agora para os teus olhos. E olhe para você no espelho e desenvolva amor por você. Olhe no espelho e diga o quão importante você é para você.
Você vai mudar a chave da tua vida para sempre. Você vai se transformar numa pessoa que as pessoas à sua volta vão desconhecer quem é você. Sorria para você. Sorria. Enquanto você me vê agora, nesse instante, eu queria que você sorrisse para mim. Eu não estou te vendo, mas sorria para mim. Solte o sorriso largo. Ó, suba o músculo. Suba o músculo agora. Libere e diminua o cortisol e libere endorfina. Sorria. Sorria para mim. Essa live fez sentido? Sorria. Sorria. Se essa live fez bem para você, não esqueça algo muito importante. Compartilhe. Aperte o botão agora e compartilhe para que chegue o maior número de pessoas. E um recado para a gente finalizar, um recado muito importante, amanhã 8 da manhã, nós vamos trabalhar um tema incrível, porque amanhã a gente vai aprender como eliminar crenças aprendidas na infância, como se libertar de crenças que te escravizaram. Então amanhã, 8 da manhã, a gente tem um encontro marcado. Faça planos de estar ao vivo, que é melhor do que assistir a gravação, porque a interação fica muito maior. Fez sentido para você? Agora eu te pergunto para a gente terminar. Seja sincero. Você sorriu aí quando eu pedi para você sorrir para mim? Eu não vi. Mas se você sorriu, coloque sim agora. Coloque sim. 8 da manhã, como se libertar de crenças negativas que você aprendeu na infância. E à noite nós temos um outro encontro com o poder. E você vai ficar sabendo na parte ainda da tarde. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Um beijão no coração, fico feliz e eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Se existe alguém que acredita na mudança na vida das pessoas, esse alguém sou eu. E eu acredito em você. Você tem o poder na sua mão, você tem o poder na sua mente para transformar a sua vida. E eu creio que muito em breve, eu já estou recebendo feedback de um monte de gente, que muito em breve vai ter gente que eliminou a ansiedade, gente que não tem mais traumas, bloqueios, medo e tantas outras coisas mais. Tá bom? Um grande abraço, um beijão no coração, fique com Deus e até amanhã. Daqui a pouquinho a live já vai estar entrando de volta aí, já a gravação, e você pode compartilhar se ainda não fez, ou pode fazer algum comentário ainda. Um grande abraço, até amanhã às 8 ou até amanhã às 8 da noite. Fiquem com Deus.